Ministro, a gente tem visto, inclusive, uma aproximação muito grande aí, inclusive com a China. Eu queria entender como que fica o posicionamento da China nessa conjuntura toda, porque depois dessa aproximação até com aquele encontro ali emblemático do Xi Jinping, né, com Putin, inclusive, né, tem todas essas sanções também. A China se posicionou contra todas essas sanções que considerou, né, como unilaterais e ilegais, e também tem essa questão de Taiwan nesse cenário, né? Como que deve ficar essa relação Ucrânia e China e também esse posicionamento da Rússia em relação à Ucrânia agora empodera ainda mais em relação à China com Taiwan, porque isso pode, né, dar mais coragem ainda da China fazer o que já está querendo há muito tempo em relação a Taiwan. Sim. A formação de um eixo Rússia-China não é recente. Ela tem pelo menos talvez uns 15 anos. Eu diria que vem do começo do governo Putin, né? Acho que Putin já passou grande parte de toda essa estratégia quando ele chegou à presidência, se não me engano, no ano 2000. Já vislumbrou a China como grande aliada para os planos de recomposição do poder russo no mundo, né? E a China, também naquele momento, ano 2000, estava, digamos, aprofundando sua estratégia, que já vem, se você quiser, acho que desde a Revolução Maoísta, né? Mas aprofundando sua estratégia, que está muito clara agora, de hegemonia mundial, e viu também, seguramente, na Rússia um parceiro ideal, né? Você tem 3 superpotências no mundo, Estados Unidos, China e Rússia, e estarão sempre, né, num cenário assim, geopolítico muito básico, estarão sempre 2 contra 1. Então, sempre aquelas que estão em 2 têm uma vantagem contra aquela que está sozinha, é isso que nós estamos vendo. E aí tem a ver, claro, também com toda uma coincidência de visão de mundo, eu acho, e visão de futuro entre Rússia e China. Certamente não é apenas uma conveniência, certamente é porque vem as coisas de maneira semelhante em termos de como deve ser o mundo, como deve ser a sociedade, né? A China talvez mais totalitária do que a Rússia, mas ambas, eu acho que rumando para um esquema de uma sociedade de controle, né? De uma sociedade de controle planetária, sob a hegemonia russo-chinesa. Eu me lembro se não me engano, em 2012, por aí, saiu um livro especificamente sobre o eixo Rússia-China, né? Que já não era novo e que, enfim, acho que muita gente não leu, né? Acho que isso é um dos problemas, talvez, da nossa diplomacia e de outras diplomacias, né? As pessoas ficam lendo ali as resoluções da ONU e acham que aquilo é a realidade, né? Então é só ir na livraria, lá está cheio de livro com outras perspectivas, né? Então, as pessoas dos Estados Unidos estão estudando esse eixo Rússia-China há bastante tempo, ele já está se formando, né? E agora está ficando claro. E é curioso que o mesmo autor que publicou esse livro em 2012, publicou agora há poucos meses. O sobrenome é Schön, S-C-H-O-E-N, agora esqueci o primeiro nome, mas publicou agora um livro sobre justamente o plano, digamos, as consequências desse eixo russo-chinês em termos de destruição da democracia, né? Não é um autor sensacionalista, até é um autor, também não é um autor assim, hipernacionalista, digamos. Acho que ele é oriundo até do Partido Democrata nos Estados Unidos, e, no entanto, ele está vendo que esse avanço russo-chinês vai acabar com a democracia no Ocidente, né? E isso antes da invasão da Ucrânia. Agora, então, tudo isso, quer dizer, aquilo que o Olavo dizia, né, aquilo que esse estudioso, nesse caso, está dizendo, essas coisas estão se materializando, né? A questão de Taiwan. Certamente a China pode aproveitar esse momento para uma ação militar direta em Taiwan e anexar Taiwan. Mas, mesmo sem essa ação extrema, a China já está, sem fazer nada, já está expandindo a sua esfera de influência na Ásia, né? É óbvio que os países asiáticos que são da esfera de influência, de proteção americana, que estão sob proteção militar americana, como a Coreia do Sul, país ali do Sudeste Asiático, né, que tem ali o peso da China, né, no seu teto, e os Estados Unidos ali como uma coluna que ajuda a segurar. Mas esses países estão vendo, olha, a Ucrânia foi invadida, o Ocidente, os Estados Unidos não estão fazendo nada, né?
se a China fizer qualquer ação, os Estados Unidos, será que vão vir defender a minha independência? Então, esses países começam a dizer, não, de repente eu tenho que me ajeitar melhor com a China, coisa que já vem acontecendo, né? Mas agora eu acho que tende a se expandir. Então, isso é muito também do pensamento chinês, né? Isso é outra coisa que precisa ser estudada. Enfim, estou longe de ser um entendedor do pensamento chinês, mas procuro estudar um pouco. E uma das coisas tradicionais do pensamento chinês é o seguinte, olha, você tem que ser o centro da roda. O centro da roda, ele não se move, mas ele, no fundo, é para ele que converge toda a roda, né? Então, você, sem se mexer, sem fazer movimentos, você se coloca numa posição onde as coisas começam a convergir em favor dos seus interesses, do seu poderio. Isso é um pouco o que está acontecendo na China, né? Claro que eles se mexem também, mas é isso que eu digo, eles ajudaram a montar o mundo de tal maneira, o mundo está montado de tal maneira que, se você não fizer nada, cada dia a China se torna mais poderosa e a Rússia também se torna mais poderosa, ou seja, esse eixo russo-chinês. É isso que precisa ser entendido, não basta assim, tá, a questão da Ucrânia, isso é um pedaço, claro, eu acho que tem que defender a Ucrânia, né? Mas existem Ucrânias aí ao redor do mundo, né? E a estrutura de mundo hoje, a estrutura dos negócios internacionais, não só na economia, em todas as dimensões, inclusive na dimensão psicológica e psicossocial, toda ela converge para o poder chinês e para o poder russo. Isso aqui eu acho que precisa ser entendido.